Olá pessoal, vamos lá hoje. Eu até elenquei aqui, tá? Por ordem de importância, a gente vai aprendendo esses operadores e eu coloquei na ordem que vai dificultando um pouquinho o entendimento, tá? Então já vimos os aritméticos, que é bem tranquilo, né? Operações matemáticas simples, é bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora sobre incremento e decremento. Na sequência, o restante, tá? Incremento e decremento é bastante simples, só tem uma particularidade. Eu vou apagar esse cara aqui. Só tem uma particularidade, ó. Declarar uma variável nós já sabemos. Imagine N1 igual a 10. Bom, imagine que eu quero incrementar o número em uma unidade. Eu podia fazer como? Ó, N1 vai receber o próprio N1 mais 1. Isso é um incremento. Se eu colocasse aqui para imprimir print N1, o que eu espero receber agora é 11, né? Ó, 11, tudo bem? Eu tinha 10, acrescentei o número 1, somei mais 1 a minha própria variável, isso é totalmente possível. E agora a minha variável vale 11, tá? Muito bem. Só que existem os operadores aqui no Kotlin, e em algumas outras linguagens também, tá? Que eu tenho uma N1, que é a variável, e coloco um duplo mais, um duplo adição. Isso faz com que a própria variável pegue o valor dela, como aqui, ó, e acrescente mais 1. E é só mais 1, tá, turma? Não adianta colocar mais aqui e achar que vai funcionar, não, tá? O operador é esse, mais 1, beleza? Se eu rodar essa aplicação, percebam que vai dar o mesmo resultado, 11. Ó, 11. Então, ele pegou a variável que eu comecei com 10. Nessa linha aqui, ele incrementou mais 1 ao valor da variável e imprimiu ela já incrementada. Beleza? Se eu colocar menos, a operação que ele vai fazer é essa daqui, né? N1 é igual a N1 menos 1. Se eu colocar para rodar a aplicação, percebam que vai aparecer o número 9 aqui. Então, bem simples isso aqui, né? Mas eu preciso complicar um pouquinho, tá? Para a gente entender a fundo o que está acontecendo. Olha só, se eu colocar aqui o mais antes, vai funcionar? Bom, eu espero que sim, né? Ó, funcionou. Se eu colocar o menos antes, vai funcionar? Também espero que sim, e funcionou. Então quer dizer que eu posso usar de um lado ou de outro, tanto faz? Aí a resposta é bem direta. Não. Existe uma diferença, de fato, em colocar menos antes e menos depois, tá? E qual seria essa diferença? Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, ver se eu consigo fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui, tá? Vamos fazer aqui do zero. Vamos imaginar que eu queira que imprima direto a variável N1 mais, tá? Posso fazer tranquilamente. Quando eu estou dentro de um parênteses, né, para imprimir, ele imprime um resultado dessa operação já. Agora, qual é a ideia? Ele vai pegar N1, somar mais 1 e mostrar o resultado para mim. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Opa, deu errado. Deu 10, né? Mas ele não tinha que incrementar? E se eu fizesse o seguinte? Vê se tem diferença agora aqui. Colocar o mais na frente. Opa, deu 11. Agora confunde um pouco, né? Então quer dizer que só incrementa depois, antes não incrementa? Mas eu mostrei a vocês que consegui incrementar. O problema aqui, o problema não, né? Como é que ele trabalha é o seguinte. Quando eu tenho um incremento aqui de mais antes da variável, ele antes de mostrar a própria variável, ele vai incrementar. Ele incrementa e depois mostra. Se eu tiver depois da variável, ele primeiro mostra a variável lá do tipo inteira e depois incrementa. Por isso que quando eu rodo essa aplicação aqui, ele vai mostrar a variável antes de fazer o incremento. A variável, como está antes do incremento, ele vai mostrar a variável antes do incremento. É como se eu tivesse aqui o N1 igual a N1 mais 1, ele primeiro mostrasse esse cara aqui para mim e só depois ele fez essa operação. Mas a operação foi feita. Mesmo sendo um print, essa operação foi feita. Vamos repetir e vamos só imprimir N1. Ou seja, essa operação ganhou 1, ele não mostrou. Mas se eu mandar imprimir novamente o mesmo N1, ele vai mostrar. Olha só. Isso acontece com mais ou com menos, tá, turma? Ó, 10, agora ele imprimiu 11. Primeira vez ele imprime 10, porque o ato de atribuir mais e mostrar a variável não é na hora. Ele primeiro
mostra a variável e depois, como último comando daquela instrução, ele incrementa. E se eu colocasse aqui menos, ou melhor, mais antes da variável, apaguei tudo, hein? Ele vai fazer antes. Agora o que é que vai acontecer? Ó, ele mostra a variável já incrementada e depois repete, porque não incrementou mais, só incrementou uma vez, né? Ele mostra já a variável incrementada e depois repete. Tem diferença no uso no dia a dia? Sim. Às vezes eu preciso pegar a variável e depois o seu incremento. E às vezes eu preciso pegar a variável já incrementada. Entenderam a diferença? Olha só como é estranho. Imaginei que eu faça assim. Mostre isso aqui, né? E faça isso aqui. Vamos rodar agora a aplicação. Eu queria mostrar primeiro isso aqui. Vamos fazer o seguinte ainda. Eu quero duplicar esse cara aqui. Vamos mostrar quem era N1 primeiro, antes de qualquer operação feita na variável. Vamos mostrar que ele aqui vai ser 10. Né? 10. Depois, a gente já até viu a impressão aqui embaixo, né? Mas vamos rodar aqui para vocês verem. Ele mostrou 10, que é a impressão da própria variável, da minha caixinha com o valor inicial, 10. Depois eu incremento. Ele não mostra nada aqui, mostrou só o 10, porque ele pega a variável antes do incremento, beleza? Então aqui, 10. Porém, como eu falei a vocês, ele mostrou, mas incrementou. Esse cara aqui passou a ser 11. Quando ele acaba de rodar essa linha aqui, ele passou a ser 11. Com isso, turma, se eu mandar aqui embaixo incrementar, já mostrando o incremento, ele vai pegar, somar mais 1 ao número 11, porque 11 se transformou na linha de cima. Por isso que nesse caso aqui, 11, que era o valor da variável, somado mais 1, nós temos 12. Então está explicado 10 porque mostrou antes de incrementar e depois incrementou, e o 12 porque já era 11 depois que ele incrementou e colocou mais 1 e virou 12. Sacaram isso aqui? É um pouquinho complicado, né? De entendimento antes e depois. Mas percebam que é só isso, é porque aqui primeiro ele mostra, aí confunde um pouco, porém ele executa, ele incrementa. E aqui ele incrementa primeiro o último valor, que era 11, e mostra já incrementado. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aqui. É bem interessante, assista novamente. Se tiver dúvida, manda um recado aqui, manda uma mensagenzinha pra gente, tá? Que a gente, se for o caso, a gente grava outro vídeo, explica diferente. Não quero que vocês fiquem com dúvida, tá? A minha intenção é que vocês evoluam aqui dentro. Então fechamos por hoje, né? Beleza? Abraço e até já já.